Com a chegada do inverno, muitos produtores acabam se preocupando se terão ou não alimentação suficiente para os animais. E pensando nisso, a Ipagre está percorrendo grande parte das propriedades do Oeste e orientando justamente os bovinocultores sobre a sobressemeadura, que garante essa alimentação em períodos de escassez. Embaixo da sombra de uma árvore, agricultores ouvem atentos as orientações do pessoal da Ipagre. Com dicas relacionadas ao plantio das pastagens de inverno, aos poucos a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina pretende disseminar no campo a garantia de alimentação para o rebanho durante todo o ano através do método de semeadura sobreposta. A premissa, então, é a utilização de pastagens perenes de verão. Então, o agricultor vai ter por todo o verão e vai implantar uma vez só essa pastagem e se ele cuidar, vai ter por muitos anos. E para aproveitar essa mesma pastagem, então, que produz no verão durante o inverno, a gente utiliza uma técnica, que é a técnica da sobressemeadura com pastagens anuais de inverno, que pode ser gramíneas, como aveia e azevém, e junto, consorciado com leguminosas também, como trevo e ervilhaca, para aproveitar essa mesma área que ficaria parada durante o inverno, também durante o inverno. Então ele utiliza praticamente o ano todo a mesma área para produzir pasto para os animais. Mas para ficar longe de qualquer imprevisto, ou mesmo ter que correr atrás de alimentação complementar, o produtor precisa ficar atento a alguns fatores, entre eles o clima. É que o verão fora de época e o atraso na chegada do frio pode confundir na hora do plantio. Esse ano, por exemplo, nós estamos entrando em maio e está calor, mas o produtor ele não pode perder o time, o tempo de fazer esse manejo na pastagem dele, que mais tarde o inverno está chegando. Existem vários tipos de sobressemeadura e cada uma depende também da pastagem. Aqui, por exemplo, na grama missioneira gigante, o produtor colocou a semente de aveia, depois soltou os animais dentro do piquete, retirou os bovinos e, por último, para emparelhar, fez uma roçada. Bem diferente da semeadura feita com o trator e a plantadeira, só que a produtividade é praticamente a mesma. E para entender como a semente deve ser plantada no mesmo espaço onde já existe uma cultura em plena produção, os produtores passaram da teoria para a prática. A demonstração foi feita em uma propriedade de referência tecnológica localizada no município de Nova Itaberaba, que trabalha com o sistema de pastagem silvipastoril, integrando sombra, água e pasto no mesmo espaço. No local, a sobressemeadura já é feita há mais de 3 anos e, para o agricultor, foi a decisão mais acertada para a manutenção do plantel. É até melhor tempo no inverno, quando chove, dá chuvarada aqui na aveia, onde faz silagem, que plano não dá para largar por causa da chuva. Aqui pode largar tranquilo, dia de chuva, molhada, tranquilo. No local, o agricultor tem feito o plantio em 2 terrenos diferentes. Um deles com o gado solto fazendo o pastoreio e auxiliando no processo de crescimento e germinação da planta. E também com o auxílio do trator numa terra mais plana. De acordo com o agrônomo, a produtividade em ambas situações é praticamente a mesma. Entre os 2 métodos, o método de pisoteio e o método de mecânico, de semeadura mecânica, não existe uma diferença significativa entre o resultado final. Desde que se utilizar a quantidade correta de sementes, se fizer a adubação, a correção do solo de forma adequada, não vai ter grandes diferenças. O tempo permaneceu firme durante toda a semana que passou, o que foi bom para a colheita do milho, por exemplo, que segue com força total até o mês de junho. Mas como será que ele deve se comportar para a semana que vem? É isso que nós vamos descobrir juntos na Central do Tempo. Bom dia, Diego, e a todos que acompanham o Rico e Rural. E é verdade, os produtores de milho agradecem essa secura toda, Mas a gente sabe que a chuva também é necessária para o nosso estado. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Tem mudança de tempo nesse início de semana, mas antes queria trazer um resumo do que foi feito na previsão climática que ocorre todos os meses pelos principais meteorologistas do estado. A previsão é que os meses de maio e junho fiquem com condições de chuva dentro da média prevista para o mês em quase todo o estado, que é de 70
70 a 170, dependendo da região. E pode ficar um pouco abaixo da média aí, só no litoral, onde os volumes previstos são de 70 a 90 milímetros. No mês de maio chegam as primeiras massas de ar frio, mas nada muito intenso, e o friozão mesmo não deve vir no início do inverno, tá? Dentro desses meses, até podemos ter uma onda de frio com possibilidade de geada e neve, mas de forma isolada nas áreas mais altas, como na Serra. Com relação às temperaturas, elas seguem dentro do esperado para o mês ou acima dessa média, que é em torno de 23 graus. Não há indicativo de um outono muito frio, então fica aí as informações para todos os nossos produtores. Este domingo fica assim, nevoeiro agora pela manhã em algumas cidades no litoral e Vale Itajaí. As nuvens aparecem, mas só pela manhã e fim de tarde, porque ao longo do dia, Diego, o tempo fica ensolarado, exatamente como foram os últimos dias. Faz muito calor hoje também. E por falar em calor, olha como ficam as temperaturas. Nós temos aí o mapa com 32 graus em Criciúma, 31 no Vale Itajaí e 30 graus no meio-oeste. E agora falando de segunda-feira. Amanhã o dia fica parcialmente nublado, mas como uma nova frente fria chega lá no Rio Grande do Sul, a região sul e serra, que fazem divisa com o estado, tem possibilidade de chuviscos a partir da tarde. A mudança no tempo mesmo, gente, fica a partir de terça-feira, Dia do Trabalhador. Mas isso só acompanhando a nossa programação. E para segunda-feira, as temperaturas seguem altas, principalmente em Criciúma, Blumenau e Joinville. Esse calorão sempre acontece, tá? Antes de uma frente fria. É padrão, olha só. As previsões: 33 em Criciúma, então, 30 na Grande Florianópolis, 32 no Vale Itajaí e 31 lá no norte do estado. Roupa leve então para hoje e tira o guarda-chuva para o início da semana. A gente se encontra no próximo domingo com todos os destaques do tempo aqui no RIC Rural. Volto com você, Diego. A chegada do outono marca também o início da safra do mel em várias regiões do estado. Em Blumenau, o produto fez parte de uma pesquisa realizada por uma universidade em parceria com a Epagre e foi muito bem cotado, principalmente pela qualidade. No meio da mata é onde fica o tesouro escondido. As guardiãs fazem barulho quando mexemos com elas. E por um bom motivo. Dentro dessas caixas aí tem mel de pura qualidade, que vai sendo confeccionado lentamente. E o responsável por estar de olho nesta produção é seu Vigold, apicultor de longa data. A gente já é desde o começo, meus pais já tinham a abelha que era europeia, que nem existia aquela africana. E daí esse legado a gente continuou, né? Cultivou e tá até hoje. A colheita acontece entre o outono e a primavera. A retirada do favo é feita a cada 3 semanas. E a produção por caixa pode chegar a 30 quilos de mel. Só em Blumenau são 50 produtores do mel conhecido como silvestre, pois a florada é característica das matas da região. 11 deles participaram de uma pesquisa que testou a qualidade do produto e o resultado foi positivo. Os critérios que foram utilizados foram em base de uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, né? E em função do que seria o mel de Apis, né? Apis mellifera, que é a nossa abelha africanizada. No geral, os resultados foram bons, ficaram dentro dos parâmetros, né? Umidade, pH, cinza. Indicaram que não existiu o princípio de adulteração, né? Os teores de açúcar ficaram dentro da normalidade, as cores variam conforme a região do apiário, né? E também o tipo de florada, né? Mas em geral o nosso mel é considerado mel silvestre. A gente faz isso com honra e gratidão. E daqui a pouco a gente volta com o último bloco do RIC Rural e outras informações, inclusive o quadro Sabor da Terra, com mais uma receita preparada especialmente para você.